Você conhece a Tarifa Zero? Eu estou aqui no município de Parobé, uma das duas únicas cidades gaúchas onde o transporte público municipal é gratuito, para conhecer o modelo implementado. Também entrevistei um especialista em Porto Alegre para falar sobre a viabilidade da iniciativa em cidades de grande porte, além de falar sobre a Tarifa Zero de uma maneira mais ampla. Embarque nessa viagem comigo para saber mais sobre o tema. O Tarifa Zero foi implantado em março de 2022 aqui na cidade de Parobé. Nós tínhamos um modelo totalmente precário do ponto de vista jurídico, que não existia nenhum tipo de concessão da administração pública com a empresa prestadora de serviço. Os ônibus totalmente velhos cobravam dos aposentados, as pessoas tinham que pagar aproximadamente R$ 4,50 a passagem. Para fazer uma linha diferente, chegar em outros bairros, como por exemplo o bairro Alvorada, que é um bairro mais afastado, o motorista parava o ônibus e cobrava mais R$ 2 das pessoas, como eu já disse, cobravam de aposentado, abasteciam os ônibus com as pessoas, os passageiros dentro do ônibus. E esse modelo a gente teve ideia baseada então em alguns países, como Luxemburgo, como Bélgica, que tem um transporte público gratuito. A gente implantou ele com gratuidade, com um contrato emergencial com até 10 anos de uso, primeiramente os ônibus, já com acessibilidade, já com ar-condicionado. E depois de um ano desse modelo a gente fez então a licitação, onde a gente exigiu ônibus com até 3 anos de uso. Então hoje os ônibus são 0 km, também com acessibilidade, também com ar-condicionado, também com aplicativo, que a gente acompanha em tempo real, acompanha primeiramente as linhas que o município tem, e em tempo real você seleciona a parada e pode acompanhar em tempo real o tempo estimado de chegada do ônibus até a parada. A gente tem hoje previsto na Constituição Federal, no artigo 6º, que o transporte é um direito social, assim como saúde, como educação e outros direitos sociais. E se é um direito, né, todo mundo deveria ter acesso a ele, independente de poder pagar ou não. Então, por isso a ideia de ser gratuito o transporte. É uma ideia que já existe há muito tempo, mas cresceu bastante nos últimos anos. Assim, o primeiro projeto de mais repercussão foi em São Paulo, na gestão da Luiza Erundina, quando ela era prefeita, porque não foi aprovado, né, foi uma proposta da prefeitura, não passou pela Câmara de Vereadores. Esse projeto foi um pouco esquecido depois dos anos 2000, principalmente com o movimento Passe Livre, né? Se discutiu mais isso, mas ele cresceu muito agora nos últimos anos, né? Por que aconteceu isso? A gente está numa crise da mobilidade urbana, né? Principalmente uma crise do transporte coletivo, porque o Brasil historicamente sempre incentivou o transporte individual motorizado. A gente sempre teve incentivo para se consumir mais carro, para se vender carro, para a cidade toda preparada para o carro, né? Em menor grau para a moto. E o transporte coletivo sempre foi deixado de lado, né? Teve muito menos subsídio, muito menos apoio, e com isso a gente foi perdendo passageiros no transporte coletivo. E é um problema porque o modelo baseado na tarifa, o custo tem que ser coberto por quem paga a tarifa. Com cada vez menos passageiros, tem que cobrar uma tarifa mais alta para cobrir esses custos. E as tarifas foram crescendo cada vez mais, só que a tarifa crescendo perde mais passageiros ainda. Então a gente já estava numa situação em 2019 de uma grande crise, depois chegaram os aplicativos, ainda piorou mais, mas não foi só os aplicativos, o movimento já vinha anteriormente. E com a pandemia, daí sim, muitos sistemas realmente não tinham mais como sustentar pela tarifa e as prefeituras começaram a dar subsídio. Então esse foi um movimento que aconteceu em quase todos os lugares, aqui em Porto Alegre nunca tinha dado subsídio para o ônibus, começou a dar, praticamente todas as cidades começaram a dar subsídio. Boa parte dos municípios começaram a tarifa zero na pandemia, já estava um subsídio tão alto que acabou optando por tarifa zero e subsidiar 100%. Então cresceu muito, a gente tinha pouquíssimos municípios antes da pandemia, foi crescendo, hoje já são mais de 100 municípios com tarifa zero integral, né, que tem tarifa zero em todos os horários, em todas as linhas, com diferentes modelos. Tem cidades como Maricá, que é uma empresa pública que faz, que é uma empresa que tem ônibus gratuito e bicicleta também gratuita, essas bicicletas que em maior parte das cidades são patrocinadas por bancos, lá a empresa pública de transporte faz, né, era mais ou menos equivalente ao que era a Carris aqui de Porto Alegre, mas gratuito. Tem cidades que mantêm um modelo de concessão, como era antes, nós com a prefeitura pagando tudo. Tem cidades que fazem um contrato por ônibus, né, e não mais por quilômetro, e a prefeitura paga o diesel, então são diferentes modelos. O modelo de contratação dos ônibus, então os ônibus eles não são próprios, fazendo um cálculo financeiro, é vantajoso para a prefeitura ele fazer essa aquisição do quilômetro rodado. Então a gente fez a licitação, primeiro fez o emergencial, depois a gente fez a licitação onde a gente contrata o quilômetro rodado, onde a empresa tem que fornecer o ônibus,
motorista, manutenção, combustível, e a prefeitura ela paga somente o quilômetro rodado. Então esse mesmo GPS que informa para a comunidade onde o ônibus está localizado é o mesmo GPS que a gente faz a fiscalização no final do mês e recebe da empresa, consegue fiscalizar, que é o que a gente paga como quilômetro rodado. Igual se faz no transporte escolar. Lembrando que aqui o transporte não é misto, as crianças aqui têm o transporte delas, tem o transporte estadual, da escola estadual, e o tarifa zero. Mas é claro que se a criança quiser usar o tarifa zero também pode, mas eles têm o transporte deles. Para nós fez bastante diferença, né? Que a gente pagava antes e agora, né? Fez bastante diferença mesmo, coisa boa. E o que você acha que poderia melhorar no tarifa zero? Olha, mais horário, né? Daí que podia melhorar assim, horário a mais de manhã, daí sabe? Eu acho sim que muita gente se beneficia do tarifa, né? Porque às vezes tem pessoas que não tem nem como pagar uma passagem e beneficiou toda a população de Parobé que depende desse transporte, né? Hoje em dia é muito mais a disputa de esquerda e direita, não é ter ou não ter tarifa zero, mas é como vai ser essa tarifa zero. Então, vai ser uma empresa pública, vai ser uma empresa privada gerindo. Vai ter transparência ou não vai ter? Como é que vai ser esse subsídio? Enfim, então, essas pausas que acabam diferenciando mais a esquerda da direita, mas do que ter ou não tarifa zero. Você não acha que a esquerda está muito aquém do que se espera dela nessa discussão? Sim, acho que a esquerda tem um problema não apenas em relação à tarifa zero, mas debate de mobilidade urbana em geral, né, que a esquerda não rompe com a tradição brasileira e mundial praticamente de incentivo ao transporte individual motorizado. Né? Então a gente vê muitas vezes as pautas de esquerda democratizar o acesso ao carro, né? Vários governos de esquerda criaram subsídios quando a gente tem que baixar o preço do carro para todo mundo ter direito a usar o carro, o que não funciona, né? O carro é um modelo de transporte que foi pensado para ser usado pela elite, para poucas pessoas. No momento que democratiza o carro, se todo mundo anda de carro, ninguém anda, porque a gente gera engarrafamento e tudo fica parado, né? Hoje em dia, mais ou menos metade das viagens no Brasil são feitas por transporte individual. Mas se a gente conseguisse democratizar o carro a ponto que 100% das viagens fossem por carro, né? O engarrafamento seria muito maior, hoje ninguém conseguiria andar. Mas a solução também não pode ser, bom, então vamos só a elite voltar a andar de carro, não, a gente tem que ter um modelo que todo mundo ande de transporte coletivo, pelo menos tem incentivo para isso. Né? Esse incentivo de carro vai muito do governo Lula. Você acha que o governo Lula, principalmente num contexto de mudanças climáticas, está errando nesse aspecto? Já vem antes do governo Lula, né? O governo Itamar criou a ideia do carro popular, que isentou IPI para os carros populares. Enfim, foram diferentes governos, mas sim, o Lula é um governo que já nos primeiros governos do Lula incentivaram o carro, agora estão incentivando de novo. E agora surgiu o discurso das mudanças climáticas, então nos últimos programas de incentivo do governo teve também incentivo para carro elétrico. Primeiro que não foi só carro elétrico, né? Carros não elétricos também entraram no incentivo, então já por si só já não faz muito sentido. E mesmo o carro elétrico não é a solução, né? O carro elétrico primeiro que gera engarrafamento, tanto quanto o carro não elétrico. O carro elétrico também ele acaba sendo muito mais usado por pessoas mais ricas do que pessoas mais pobres, então né, a gente deveria incentivar mais transporte coletivo. E o carro elétrico é poluente. Né? A bateria do carro elétrico de lítio gera poluição, gera conflito geopolítico. A gente viu todos os golpes que tiveram na Bolívia, tem a ver com isso. O golpe de 2019 da Bolívia, o próprio Elon Musk, que é dono da Tesla, que é uma das maiores fabricantes de carro elétrico do mundo, assumiu que participou das articulações para o golpe na Bolívia. E o carro elétrico ele pode não emitir carbono no seu uso, mas ele usa energia elétrica que precisa ser produzida de algum jeito. E como é que a gente vai produzir essa energia elétrica? A gente teve recentemente aqui em Porto Alegre um projeto, no Rio Grande do Sul, projeto da mina Guaíba, que era uma mina de carvão, né, ali próximo ao Rio Jacuí, para produzir energia elétrica. Já produzir assim, e mesmo energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica gera impacto ambiental, tem uma área que é alagada, né, tem impacto social das pessoas saindo dali, tem a floresta que é perdida. Então assim, a gente tem que ter meios de transporte que gastem menos energia. Não só é importante mudar a forma de energia, mas também precisa ter meios de transporte que gastem menos energia. Isso nunca vai ser o carro, né? O carro é uma máquina, assim, um carro normal tem 1 tonelada, uma caminhonete tem mais de 2 toneladas, então tem uma máquina de 2 toneladas para transportar uma pessoa de 70, de 80 quilos, normalmente é uma pessoa só. Então é ineficiente energeticamente, mesmo que tu use uma energia um pouco mais limpa, é ineficiente energeticamente. Então a gente tem que incentivar a mobilidade ativa, né? Mobilidade a pé, por bicicleta e o transporte coletivo. Né, que é o único jeito de a gente ter realmente uma mobilidade sustentável. Tem vários aspectos aí que acaba atingindo a questão ambiental, né, menos veículos rodando colabora aí pela questão da sustentabilidade do meio ambiente. A questão do trânsito na cidade desafogou bastante o trânsito da nossa cidade, que é uma cidade que tem 60 mil habitantes, é a maior cidade do Vale do Paranhana.
mas principalmente a questão econômica, né? Isso de fato é dar dignidade para as pessoas. Isso de fato é fazer com que o dinheiro que as pessoas economizam possam pagar aí parte ou totalmente o aluguel da sua casa, possam fazer a compra básica do mês. E o Tarifa Zero, ele fomentou a nossa economia. Então, somado com outras ações que a gente faz no comércio, as pessoas acabam fomentando o comércio da nossa cidade, gastando aqui, pagando tributo aqui, porque o cidadão morador ele paga objetivamente o IPTU, mas isso no montante da arrecadação é um recurso muito pequeno. O que o município sustenta é RPM, é retorno de ICMS, e essa ida da comunidade de Parobé comprando no nosso comércio faz, através também do Tarifa Zero, fomentando isso, faz com que fomente a economia, se aumente a arrecadação, o retorno de ICMS, e com esse retorno, com esses recursos, com essa economia gerando mais emprego e renda aqui, a gente acaba, ela se retroalimenta e paga o Tarifa Zero. Então o Tarifa Zero, na verdade, ele não é de graça. As pessoas pagam o Tarifa Zero quando vão no supermercado, quando vão na loja, quando gastam no dia a dia. Muito se discute a possibilidade de você implementar Tarifa Zero numa capital. Numa cidade de grande porte como Porto Alegre, São Paulo, você acha que é possível você fazer Tarifa Zero? As experiências que a gente tem no Brasil hoje são principalmente cidades pequenas e cidades médias. A gente tem algumas cidades com mais de 200 mil habitantes, mas a gente não tem até agora nenhuma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. É um desafio maior. Assim, essas cidades pequenas, muitas cidades conseguiram fazer Tarifa Zero só com orçamento municipal normal. Nas capitais é difícil fazer com as fontes de renda que a prefeitura tem hoje, né, com as fontes de arrecadação. A prefeitura simplesmente botar a gratuidade com o orçamento atual varia de uma cidade para outra. Algumas cidades têm um orçamento maior que outras, né, mas em muitas cidades grandes seria difícil. O ideal seria que a gente tivesse uma nova fonte de receita. Isso não seria que era inviável. Primeiro, acho que uma coisa que é importante vocês entenderem que esse é um gasto que já existe. Para ter uma ideia, transporte é o segundo maior gasto das famílias brasileiras, segundo o IBGE. Né? A pesquisa dos orçamentos familiares, o IBGE diz que o maior gasto das famílias brasileiras é habitação. E o segundo, que sempre foi a alimentação, na última pesquisa, que foi 2017 a 2018, o transporte ultrapassou a alimentação. Então, hoje os brasileiros gastam mais com transporte do que gastam com alimentação. E mais todo o custo que a gente tem para o governo de ter uma cidade preparada para carro, que a gente tem que ter, asfaltar as ruas, fazer viadutos, toda hora está duplicando as vias. Todos os custos que tem da poluição. A gente tem um modelo de transporte que ele é muito caro. É caro para o governo, é caro para as empresas, é caro para as famílias. Então, assim, não seria um gasto novo, a gente teria um transporte que priorize o transporte coletivo e priorize a mobilidade ativa, é muito mais barato. Então, ele é viável economicamente, mas tem uma questão, ele é mais barato, mas ele vai economizar recursos que são federais e estaduais e recursos que são privados. Como é que esse dinheiro vai chegar na prefeitura, que hoje é responsável, né, por isso? Uma forma é criar um sistema único de mobilidade. Isso resolve esse problema que, né, tu cria tributos próprios para isso e divide os custos entre União, Estados e municípios. Para a sociedade como um todo, seria mais baixo, mesmo se tu cobrar criar algum tributo novo, né, o que a gente gasta como sociedade como um todo vai ser mais barato do que gasta hoje. Então é completamente viável economicamente, né, não é um custo novo, os ônibus já estão circulando, já estão consumindo diesel, né, tu reduziria o custo, o próprio sistema de cobrança tem um custo, né, todo o sistema de bilhetagem que não precisaria ter. Então, assim, em vários sentidos, tu reduz o custo, alguns custos. Por outro lado, pode aumentar a demanda e ter que aumentar o número de ônibus. Né? Mas se a gente pensar que algumas pessoas vão deixar de andar de carro e andar de ônibus, bom, essas pessoas vão que elas vão economizar, que gastam hoje para comprar o carro, o seguro, a gasolina, como a sociedade compensa, a gente vai ter um custo total muito mais baixo. Acho que a Tarifa Zero é importante discutir a viabilidade financeira e econômica dela, né? É algo que precisa ser discutido. Mas também a gente não pode esquecer a necessidade dela, é algo que é necessário para garantir o direito ao transporte, que é algo que está previsto na Constituição, que é um direito em si mesmo, mas também é um direito que viabiliza outros direitos. A gente não tem direito à educação se as pessoas não podem chegar até a escola, a gente não tem direito à saúde se as pessoas não chegam até o hospital. E tem pesquisas mostrando que a evasão escolar, um dos principais motivos é o preço da passagem. Tem que ter o direito ao transporte, seja para ir para o parque, para o shopping, para a missa, para a escola, para onde for, para a roda de samba, né? Tem que ser garantido esse direito. Todo mundo deveria ter direito de ir onde tem vontade, independente de ter dinheiro para pagar o ônibus ou de ter um carro próprio.